Bem, essa é uma caixa de transferência, uma F1000 4x4. Ela é similar à caixa de transferência da Ranger e Explorer. As Rangers até 2001, ainda antes, quando tinha as rodas livres, são iguais a essa. A partir de 2001, quando não tiver mais roda livre, então essa última peça aqui não tem, sofreu uma alteração, não tem mais sistema elétrico. Bem, isso aqui, como é que ela funciona, essa caixa de transferência aqui? Só para mostrar para vocês o sistema. Essa aqui eu vou passar ela para manual, vou transformar em manual, então eu vou tirar o sistema elétrico. O motor elétrico, ele movimenta esse pinhão aqui, esse na verdade é um helicoide. Ele gira e movimenta os garfos. O garfo de cima liga e desliga a tração dianteira, saída dianteira. Aqui ela está desacoplada do eixo de baixo. E a de baixo é a reduzida. Então, quando a caixa está em 4x2, está nessa posição. Quando passamos para 4x4, reparem que ela movimenta apenas o garfo superior. E aqui ela bloqueia e movimenta o eixo dianteiro. Quando a gente dá curso aqui, ela reduz, entra o sistema de reduzida. Reparem o garfo de baixo, o movimento do garfo inferior, que entra na reduzida, e o sistema de planetária passa a funcionar. Ao desligar a tração, o primeiro estágio retorna primeiro o garfo de baixo, e após o segundo movimento é o garfo de cima. Então, se tiver qualquer problema no sistema elétrico, né, no disco de contato, de comando do motor elétrico, ele costuma dar problema, porque isso aqui tem que ser muito preciso, uma vez que se não tiver a posição bem definida no motor, ele não encontra o primeiro ponto de parada que é aqui e o segundo ponto de parada que é aqui. Nesse meio, se ela perder, o veículo pode ficar sem tração, porque aqui ele fica em neutro a caixa, tem um espaço em neutro, ou pode forçar o final de curso aqui embaixo, vindo a quebrar alguma peça. Normalmente ela acaba quebrando o pino dessa peça, quebra o pino ali embaixo. Bem, o sistema elétrico das rodas livres, isso aqui é um eletroímã, essa peça aqui se acopla dessa posição aqui, dentro do eletroímã. Esse eletroímã simplesmente serve para fazer o sistema dianteiro se movimentar sem causar tranco no sistema, sem acoplar de soco no carro dianteiro. Então repare que isso aqui tem uma mola que nem sempre encaixa de primeira. Quando liga, isso aqui força para cima e a mola acaba deixando pressionado para baixo essa peça aqui. Então ela força o atrito e começa a movimentar o carro dianteiro quando a apuração da mola acaba acoplando os dentes pela coroa externa e acopla a tração. Aqui está um caso também que vale a pena a gente prestar atenção. Tem muitos mecânicos que não estão acostumados a mexer nesse tipo de caixa, ou também por má fé, mas muitas vezes o pessoal não se dá de conta que essa caixa ela só vai ficar na posição correta dela, de espaçamentos, quando ela está montada. Quando ela está desmontada, ela não apresenta condições de tensão na corrente. Então, muitas vezes, a caixa, por algum problema, numa roda livre, ela estrala, o pessoal acopla a tração, veículos com roda livre, muitas vezes, principalmente sistemas automáticos, por vezes acabam escapando e começa a estralar. E o pessoal acaba direto querendo condenar a caixa de transferência por pensar que o sistema de corrente costuma dar problema. Isso aqui é uma corrente de aço, ela dura tanto quanto a vida útil do conjunto inteiro. Isso aqui não é necessário ser substituído, só se arrebentar ou por uma caixa com mais de 500 mil quilômetros rodados, muitas vezes a corrente ainda está em boas condições. É comum, a gente tem caixas dessas com mais de 300 mil, de uso normal, uso bastante severo, até usando tração, e não apresenta nenhuma folga.
O que acontece? Nessa condição, se pegar essa corrente e fizer isso, ela tem espaço para roçar. E é comum o pessoal julgar, a caixa está estralando, a corrente está pulando. Isso aqui não pula, isso aqui não salta. Acontece que quando está sem a tampa traseira, está sem o mancal aqui. E esse eixo movimenta dessa forma aqui. Ó. Os dois eixos têm folga, ou seja, ganha espaço para a corrente mexer e o pessoal julga que a corrente está estragada ou com folga, e o que não é verdade. Então, não troquem corrente desnecessariamente. Isso aqui é uma peça de R$800 que não tem necessidade de ser trocado sem razão. Por exemplo, essa caixa aqui já sofreu um reparo aqui, uma solda aqui, quebrou o mancal aqui. E claro, por quebra de mancal é uma situação que desalinha, gera folga no conjunto, mas não na corrente. O sistema mecânico, de acionamento mecânico, ele consiste em uma peça reta, que ela se encaixa aqui embaixo. Ela atravessa, encaixa por lá. E é um sistema com uma peça dentada que faz esse jogo em duas guias. São dois trilhos com os desenhos marcados que passa aqui. E através de uma alavanca tu faz o primeiro e o segundo estágio da caixa. Outro detalhe que é para mecanizar essa caixa, basta passar duas hastes saindo pela frente da caixa ou por trás da caixa, aproximadamente nesse ponto aqui, uma no centro e outra mais ou menos por aqui. Fazer essas hastes prendendo diretamente nos pinos guias laterais. Esse pino aqui é o suficiente para manter todo o conjunto no local. Então não teria problema. O sistema de mecanização dessa caixa é muito simples. O sistema magnético não precisa ser utilizado se utilizar rodas livres manuais. Se utilizar as rodas livres automáticas, ele tem que funcionar para evitar solavancos fortes no sistema. E é só energização simples do contato. Só que aí ainda assim se prende sistema elétrico. O bom mesmo são sistema de roda livre manual. Outra coisa, esse tipo de caixa de transferência, ela tem... Isso aqui é uma bomba de óleo presa aqui embaixo. É comum, muitas vezes em adaptações, o pessoal virar de cabeça para baixo essa caixa. Então é possível virar de cabeça para baixo? Não tem problema. Ela pode trabalhar virar de cabeça para baixo, desde que a bomba de óleo seja virada também. E outro detalhe, isso aqui usa óleo ATF. Se botar um óleo mais grosso, essa bomba de óleo acaba não conseguindo ter eficiência. E como o nível de óleo nessa caixa é muito baixo, não vai muito óleo nessa caixa, ele acaba sofrendo problemas de lubrificação, porque um óleo mais grosso demora mais para resfriar e não consegue atingir as partes mais fundas, uma vez que e nem lubrificar os mancais do eixo, uma vez que ela não tem a bomba não fica operando. Então isso aqui se utiliza o óleo ATF mesmo de transmissão automática. Sistemas de garfo. Essa aqui é uma caixa bem usada. Reparem que não apresenta grandes desgastes. Uma caixa, por mais usada, ela está em excelente condição. Muita gente tem veículos Ranger, F1000 mesmo, F1000 Ranger, Explorer, equipamentos, esse modelo de caixa, até a própria L200 RS usa a mesma caixa, só que essa aqui é uma 1356 e a L200 Explorer Ranger é a 1354. É igual, só com menor diâmetro aqui, menor largura. Ela aguenta um pouco menos que essa. Mas ela é uso intenso, uso bastante antigo. Se a gente olhar, sofreu reparo também na ponta, que aqui é um outro ponto que costuma quebrar, essa guia aqui, e começa a dar problema de acionamento. Então, o sistema de tração pode ser utilizado bastante. A caixa de transferência ela dura tanto como uma transmissão normal. E então é comum, muitas vezes, pessoas não usam, têm medo de usar, achando que se desgasta. E não é verdade. Isso aqui, o material aguenta bastante e dura muitas vezes mais que o restante do carro, tanto que as caminhonetes vão para desmanche e as caixas acabam sendo vendidas para usar em outros veículos. Bem, a princípio é isso. À medida que eu for mecanizando ela, eu vou botando mais detalhes.